Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, muito mais informação, muito mais debate para você, não é? E sempre ao vivo, 1h30 da tarde, você sabe que é o horário tradicional da discussão política, do debate dos temas importantes, né, que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e do país, né? Índices importantes, né, sendo divulgados nesta sexta-feira, né? Lamentavelmente o desemprego chega a 14,6% em todo o país e não há aí muita luz no fim do túnel não, né? Pelo menos para empregos de mais qualidade, né? De melhor ganho para o trabalhador de maneira geral. E ao contrário dessa divulgação, dessa notícia, a Baixada Santista criou aí mais empregos, né, do que teve perdas no mês de outubro. É um balanço aí do CAGED que a gente também vai poder divulgar e debater aqui no Ponto de Vista, além de discutir a questão do 13º salário, outros temas e outros assuntos importantes aqui do nosso dia a dia pela cidade, pela região e pelo país, né? Lembrando sempre que também de segunda a sexta-feira, 8 da noite, você acompanha a nossa reprise, né, aqui pela Santa Cecília TV. Mais uma vez nesta sexta-feira, muita satisfação, a gente recebe aqui a doutora Thelma Rodrigues, advogada e especialista na área do trabalho. Prazer recebê-la, tudo bem, Thelma? Tudo bem, Boturão, é um prazer estar aqui mais uma sexta-feira. Infelizmente falando aí sobre números, né, de desemprego, e o que nós sempre alertamos que esse número deve ser bem maior do que está sendo divulgado, né? Eu acho que até ano que vem os números realmente vão aparecer. E hoje vamos continuar aí os nossos temas, né, que eu acho que relevantes do mês de novembro, dezembro, que é a questão do pagamento do 13º salário. E, enfim, né, Boturão, a vida do trabalhador está bem complicada mesmo, inúmeros fatores que culminaram nessa situação, né? Primeiro, a reforma trabalhista, como nós estamos falando aqui aí há mais de 3 anos, né? Completando 3 anos agora em novembro. Começou em 17, né? 2017, 11 de novembro de 2017. E agora completando 3 anos e nós estamos vendo os reflexos, não só por conta da reforma, mas também com a pandemia, né? Situações que realmente foram agravando ainda mais a vida do trabalhador. É verdade. Vamos ter oportunidade nesta edição do Ponto de Vista, né, de passar a você que está conosco, né, informar a você que está conosco uma curiosidade histórica, né, de como surgiu a ideia, né, como foi transformado em lei o tal do 13º salário, que ajuda e não ajuda bem, né, as pessoas aí, o trabalhador pelo Brasil afora, né, enquanto ele existe, né, porque qualquer dia também a gente não sabe o que vai acontecer, né. Doutor José Stalin, que vai ter a oportunidade ao longo do programa de explicar isso para a gente aqui, né, mais uma vez participa e colabora com a gente aqui no Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Stalin? O prazer é todo meu, Boturão, estarmos aqui presentes, trazendo novidades, discutindo temas de interesse da população, notadamente dos trabalhadores, com as novidades que surgem nas relações trabalhistas, principalmente com determinações do Poder Executivo, situações criadas também pelo Congresso Nacional, enfim, aquele terremoto que todo dia nós estamos sofrendo aqui no Brasil, particularmente na nossa região, e esse é o nosso objetivo, de falar sobre isso, discutir, captar ideias e soluções também. Muito obrado pela participação. Obrigado a você, sempre iluminando aqui, né, como gosta de ressaltar a doutora Thelma aqui, com os seus conhecimentos jurídicos. Aulas eu ainda tenho aulas aqui, graças Thelma, a Deus. ex-aluna do professor Stalin, né? Lá na ponta, o Claudinei Gatto, né, que é o presidente dos sindicatos metalúrgicos aqui da Baixada, participando com a gente para trazer informações, né, diversas e importantes a respeito da categoria, né? Tudo certo aí, Claudinei? Certo. Fora os problemas, tudo bem, né? Tudo bem, é verdade. Agradeço mais uma vez a mesa e o convite. A gente vai trazer aí como é que está a situação da categoria metalúrgica e da classe trabalhadora em si, né? Os trabalhadores estão ansiosos aí. Hoje, realmente está caindo em algumas empresas já o primeira parcela do 13º, mas a gente vai ter a oportunidade de debater aí com os trabalhadores. Pois é, eu sempre destaco aqui no Ponto de Vista, né, que
entre as 14h30, quando termina o ao vivo, até as 8 da noite, quando começa a reprise, só Deus pode imaginar as coisas que podem acontecer no confuso e combalida República Brasileira. Então, às vezes, o que a gente está discutindo à noite, ou você está acompanhando a reprise à noite, que a gente discutiu aqui no ao vivo, já não serve mais, né? Alguma bomba estourou aí durante o dia e serve aí de pauta maior aí nos meios de comunicação, né? O Covid, lamentavelmente, vem bombando, né? E mais uma vítima fatal, o jornalista Márcio Tadeu, 43 anos de idade, estava internado aqui em Santos, onde veio a falecer esta manhã, né? E morando aqui em Santos, Márcio Tadeu, que não atuou exatamente aqui em Santos como jornalista, mas na Bandeirantes, esteve pela Globo também, depois partiu aí para o ramo, da cultura, não é? E roteirista, e também além de jornalista, enfim, lamentável, mais uma perda. Ontem nós registramos aqui, né, do professor fundador aí do curso de fisioterapia, né, Ivan Sheida, lamentável para todos nós aqui do Sistema Santa Cecília de Comunicação e de todo o complexo Santa Cecília, né? Agora mais uma pessoa conhecida que se vai por conta do Covid-19, né? Jovens ainda, né? 58 anos tinha o Sheida, 43 anos tinha o Márcio Tadeu, e a gente deixa aí os nossos sentimentos a toda a família. Destacando aqui os números do Covid, trágicos números, né? Santos tem 25.484 casos, 772 santistas foram a óbito. Na Baixada, 69.392 casos, 2.410 moradores aqui da região faleceram por conta do Covid. Fica aí os nossos sentimentos a todos os amigos e familiares. Números impressionantes ainda no estado de São Paulo, 1.229.267 casos, 41.773 vítimas fatais. E no Brasil inteiro, números oficiais, né? 6.204.570 casos, 171.497 óbitos, né? O que é realmente lamentável, né? Profundamente lamentável, como você destacava há pouco, né, Thelma? A pandemia veio atrapalhar tudo, né? Virar tudo de ponta cabeça pelo mundo afora. Aqui em Santos não foi diferente, na Baixada Santista não é diferente. E quando a gente imaginava que fosse arrefecer aí a situação, tá aí os casos aumentando outra vez e a preocupação é enorme, né? Entre os médicos, né? Os infectologistas, os epidemiologistas e todos nós de uma maneira geral, né? Porque sabe-se lá o que vai acontecer, né? Eu ouvi o doutor Caseiro aqui no programa falando e eu achei interessante que ele falou, eu nem sei se é uma segunda onda, porque, na verdade, diminuíram, né, os números, mas, de repente, já tem uma crescente. Então, acho que não seria nenhuma segunda onda, nós ainda estamos na primeira e vamos ver, né, confiar em Deus, que todas as pessoas tomem as precauções aí devidas para poder controlar essa situação, né? É que as pessoas colaboram, né, doutor Stalin? Não se aglomerem, usem máscaras, álcool em gel. Isso está acontecendo, né? Principalmente nos fins de semana, né? As praias aqui ficam lotadas e a gente vê muita gente aglomerado, sem utilizar máscara. Então, evidentemente que a consequência vem em seguida, né? E agora, com o verão chegando, né, a coisa deve complicar. Não porque o vírus, falam, o vírus vai morrer com isso aí. Não morre, não. Né? Pelo que eu vi, quando explodiu essa pandemia aí, um dos países diretamente afetados é um país quente, que é o Irã, e foi a quantidade de vítimas lá foi enorme. Então, a questão do verão, em termos de vírus, não tem a ver nada. Mas tem a ver, sim, com o comportamento da população em termos de aglomeração, não se preservar, não se cuidar, entendeu? E aí a onda surge. E essa é a grande preocupação. Pois é, e é um terror para o comerciante, um terror para o empresário e para o trabalhador de maneira geral também, não é, Gato? Com certeza, né? Os trabalhadores fazem girar a economia do país, não tem como, né? Não se pode parar nas indústrias de alimento, trabalhadores metalúrgicos e todas as categorias, né? Eles têm que executar as suas funções. E a gente estamos cobrando muito das empresas aí tomarem os procedimentos corretos, né? Chega a ter empresa que está querendo até cobrar
o teste de Covid do trabalhador. Para você chegar ao absurdo que o empresário chega, né? Empresas querendo que o trabalhador faça o teste, mas vai descontar dele no futuro. Então, são vários problemas que o capital ele gera aí para não gerar o custo para ele, passar o custo para o trabalhador. Mas estamos em cima das empresas, cobrando protocolos, cobrando para testagem de todos os trabalhadores. Essa semana teve uma empresa terceirizada lá dentro da Uzi Minas, né? 6 trabalhadores testaram positivo. A gente pedimos para fazer teste em todos os trabalhadores para não se espalhar por dentro da área. Mas não é interesse da empresa que esses testes sejam feitos, né, que os trabalhadores que geram possam ter essa precaução, não é? Caso o sujeito a teste positivo, né, fique em casa para não contaminar outros, né? Na realidade, né, Botorão, ninguém quer gastar. Quer dizer, as empresas não estão preocupadas com a saúde do seu trabalhador. O que eles querem, na realidade, é economizar para não fazer esse teste. Um teste aí de sorologia, que é mais novo aí, a Uzi Minas proibiu de fazer esse teste no plano de saúde nosso. Que é um teste eficaz, um teste rápido, que é de sangue. A Uzi Minas, o sistema, a Fundação Frente proibiu de fazer esse teste, né? Faz aquele PCR lá, né? Mas a sorologia, ela tirou do teste. Então, são vários problemas que as empresas impõem aí para não ter tanto gasto com a pandemia. E fingem, né? Na realidade é isso, fingem de estar fazendo aí a prevenção. Empresa dentro da área lavando a luva cheia de graxa, de óleo, de couro. Leva para a lavanderia junto com o uniforme do trabalhador para lavar. Quando o trabalhador coloca na mão, ele não consegue nem fechar a mão, porque a luva está toda ressecada, dura, por causa de sabão. É nesse máscara, programa máscara, desculpa até lhe cortar, máscara, o trabalhador tem que ser obrigado a usar 3 dias, que a empresa não fornece. Não fornece nem máscara? Nem máscara, isso dentro das Minas. Então são pontos aí que a gente está em cima cobrando, que é obrigação da empresa fornecer. Nesse programa que a Thelma citou, a presença do Dr. Márcio Caseiro, nós estava também o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, nós discutimos esse tema, viu? De a possibilidade, a necessidade, enfim, de repente, do presidente da República, não é? Intervir nos planos de saúde e, de alguma maneira, obrigar os planos de saúde a incluírem, né, o exame do Covid-19 no momento de pandemia nós estamos vendo que é prejudicial a toda a economia do país, né, doutor Stalin? Pois é. Mas a questão colocada pelo ilustre sindicalista é muito interessante, porque isso tudo decorre dessa liberação exagerada que fizeram da economia. Então, hoje, o que importa é resultado, é lucro, etc. e tal. Não importam os números. Agora, isso tudo chama bastante atenção o fato de que é bem próprio das grandes empresas, porque as grandes empresas não têm dono. Elas são administradas por pessoas que são contratadas, que não têm, vamos dizer assim, uma ligação efetiva com a atividade, e principalmente desconhecem todo o sistema, toda a cadeia produtiva nos termos de que as máquinas são necessárias, mas quem mexe nas máquinas e movimenta as máquinas é o ser humano. Então, o ser humano hoje passa a ser número também e é totalmente rejeitado, porque eles acham que o ser humano aqui no Brasil é facilmente substituído por outros, né? Uma população de quase 220 milhões de habitantes, então o que está acontecendo é isso, a exploração do homem pelo homem, principalmente causada pela reforma trabalhista. E, em segundo lugar, pela política de liberação. Né? Quer dizer, destruíram toda a construção que foi feita durante 150 anos. Agora eu chamo a atenção de um fato. Eu pergunto, quem é o guardião da CLT, das relações trabalhistas? É o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que hoje é uma secretaria do Ministério da Economia. Eu pergunto, Gato, essas denúncias são efetuadas no Ministério do Trabalho? Eles realizam alguma fiscalização? Eles têm fiscais para isso? A informação que eu tenho é que não há mais fiscalização nenhuma. Como é que fica essa situação? Certo. Fazer denúncia, né? A gente faz denúncia para o Ministério do antigo Ministério, para a gente é novo Ministério da Economia, né? Nossa. A gente protocola a denúncia para fazer fiscalização nas empresas. O problema é que hoje, né, o Ministério lá, ele se dividiu, né?
O gerente do Ministério do Trabalho aqui regional, que é o doutor Jonei, ele não tem mais o poder com a fiscalização. Eles desmembraram. Então, ele é gerente da regional aqui da Baixada Santista, mas existe um outro gerente da fiscalização. Você vai para a gerência da fiscalização, só tem um fiscal, um auditor, para correr a Baixada e o Vale do Ribeira. Então, não tem fiscalização nenhuma. As empresas fazem o que quer. Você manda uma denúncia, vai fiscalizar daqui 1 ano, 2 anos. Então, é complicado, realmente. Então, tem que estar o sindicato lá atuando, cobrando, indo para cima, porque senão não sai nada, é difícil. E as empresas se aproveitam muito disso, né? As empresas, é denúncia de trabalhador sem registro, né? Que tem muito ainda, né? Empresas aqui que tem trabalhador sem registro. A gente faz a denúncia, até vir para a gente, para ajudar a gente num processo, numa ação com a empresa, né? Que a gente tem que ter um documento do Ministério da Economia. Demora 1 ano, 2 anos. Quando vai ver, o trabalhador não está mais nem na empresa, que vão fazer na troca. Isso não ocorre. Eu acredito que ocorra em todas as categorias, né? Em todas as categorias a gente tem esse problema. A empresa, ela se aproveita do momento de pavor da classe trabalhadora por esse número, que nem o Boturão falou agora, altíssimo do desemprego. Não é culpa do trabalhador, o trabalhador ele quer levar o seu sustento para a sua família. Está com desemprego altíssimo, ele não tem nada para sustentar a sua família, ele aceita qualquer coisa, né? Ganhando R$50 por dia, as empresas se aproveitando disso exageradamente, né? Então está difícil. E digo mais, isso daí não tem nada a ver com a pandemia, isso daqui é um processo que vem acontecendo já há algum tempo. O sucateamento do Ministério é muito marcante. Hoje não há fiscalização. Por isso eu recomendo aos sindicalistas, de um modo geral, que agora esqueçam o Ministério do Trabalho e passem a fazer as suas postulações junto ao Ministério Público do Trabalho. Exato. Foi o que o Chico esteve aqui e falou. Eles têm competência para analisar, averiguar, instaurar inquéritos civis, inclusive promover ações civis públicas para punir as empresas que agem dessa forma, ou seja, contrariamente àquilo disposto na lei. Agora, o segundo tópico dentro do Ministério da Economia, né, eu acredito que o ministro Paulo Gomes deverá provocar uma legislação para eliminar tudo isso também. Né? A verdade Paulo Gomes é bom, né? E foi o que na sexta-feira passada o sindicato Setaporte, que é do Porto, também está com problema e foi bater lá nas portas do Ministério Público do Trabalho para justamente pandemia, navios entrando aí, contaminando empregados. Então é usar mesmo, né, doutor Stalin, o Ministério Público do Trabalho nesse momento. Tentar, né? Não, o Ministério Público tem condição disso tudo. Porém, é que de um modo geral, os sindicalistas, os trabalhadores acreditavam muito no Ministério do Trabalho. Mas hoje isso não existe mais, acabou. Então, o único bastião aí que nós temos de suportar essa situação e tentar uma solução é o Ministério Público do Trabalho. Muito bem, está dito aí o recado. A gente tem que fazer um rápido intervalo, mas antes eu separei 2 fotos aí. Pode colocar a primeira no ar aí, do Paulo Consentino, né, que é um artista importante aqui na nossa cidade, ele que fez todos aqueles painéis lá do Santos Futebol Clube. Aí você vê a foto dele terminando a imagem do Diego Maradona. À direita está o Pepe. E mais à direita está o Pelé, né? Então era uma homenagem, a pedido da diretoria do Santos, feita pelo Paulo Consentino, ao Maradona. Por quê? Primeiro, pelo gênio extraordinário, jogador fantástico, né, que foi Diego Maradona. Segundo, pela simpatia que ele teve pela cidade quando esteve aqui. Quase, faltou 1 milímetro para ele assinar um contrato com o Santos, né? E aí ele jogaria 6 meses aí com a camisa 10, seria uma festa extraordinária. O Pelé entregando a camisa 10 para o Maradona, né, a camisa 10 do Santos, uma coisa extraordinária. Foi a Vila Belmiro, bateu bola no gramado, né, tirou foto sentado lá nas cadeiras cativas, enfim, saiu falando muito bem da cidade, saiu numa banda do Barril, junto com o Serginho Chulapa e tal, adorou a cidade. Aí pode soltar a segunda foto. Isso foi ontem à noite, né? Hoje de manhã amanheceu assim, né? Dessa forma,
pichada a imagem produzida ontem pelo artista plástico Paulo Consentino. Então, veja que nós vivemos um momento de deseducação, né, de emburrecimento, né, de violência, né, que é uma coisa extraordinária. Né? Ninguém respeita mais nada, ninguém liga para nada, é uma coisa assim, sabe, que desanima um pouco às vezes, sabe? É um vandalismo, vandalismo, né? Completo, sabe? Uma burrice gigantesca, né? Vamos para o intervalo, antes que eu continue a falar aqui, né? E voltamos já já. Muito bem, na sequência do Ponto de Vista, com a doutora Thelma Rodrigues, com o doutor José Stalin, advogados da área trabalhista, e com o nosso Claudinei Gatto, que é presidente dos sindicatos metalúrgicos, né? A gente continua aqui discutindo e debatendo, né? Gostaria imensamente de trazer uma notícia positiva. O desemprego no Brasil acabou, né? Temos o pleno emprego, não temos 0,5% de desemprego no Brasil. Infelizmente, a matéria hoje do UOL, da Folha, enfim, é completamente diferente, né? Desemprego bate 14,6%, temos aí mais de 14 milhões, né, de pessoas desempregadas, sem trabalho, né? Uma situação extremamente complicada, extremamente difícil, né? E a tendência, segundo dois especialistas que eu tive a oportunidade de rapidamente contactar ainda pela manhã, a previsão é que entre janeiro e fevereiro temos 16 para 17 milhões aí oficialmente registrados pelo IBGE. Ou seja, a situação cada vez mais dura, né, Thelma? Não me causa surpresa, porque não, né? Antes da reforma o número já era grande. Já era preocupante, em torno claro. de 12 milhões, 13 milhões. Depois da reforma continuou crescente. Não houve criação de postos de trabalho, como nós comentávamos aqui, que a proposta da reforma era exatamente essa, a criação de postos de trabalho. Não houve. Infelizmente, depois aí de não acrescentar em nada, prejudicar a vida do trabalhador, nós ainda tivemos essa fatalidade da pandemia. E aí, com a pandemia, os números, eu acho que ainda não representam a realidade, porque quando chegar em janeiro nós vamos ver, acho que ultrapassa esse número aí de desempregados. Não vimos nada positivo, né, nessa questão. A questão do, mesmo diante das medidas provisórias impostas lá, editadas pelo governo, para poder amparar o trabalhador, também ficou a desejar, só que nós estávamos, né, já numa situação tão miserável, né, que é a situação dos trabalhadores, como nós podemos dizer, aquela situação de miserabilidade, que hoje nós escutamos dizer que, em decorrência do recebimento do auxílio, os trabalhadores que estavam nessa linha aí da miséria, eles evoluíram, né? Até porque estão recebendo o auxílio emergencial. Então, que termina agora, em dezembro, né? Que termina em dezembro, com inúmeras falas, né, de que pode continuar, de que não pode, mas enfim, termina em dezembro. Mas é só para colocar que, na verdade, é uma ilusão, porque aí eles colocaram esses miseráveis, né, essa linha, esse benefício que pegou aí os invisíveis, que eles nem sabem quantos nós somos, né? Porque aí eles disseram que descobriram pessoas invisíveis na sociedade, que teve que pagar também esse auxílio, e a situação realmente ficou assim, totalmente impossível de se controlar, a não ser que nós realmente achar uma outra forma de, através de um projeto, uma outra criação, né, ou revogação total, não sei o que nós poderíamos fazer com essa reforma trabalhista, porque realmente ela só prejudicou a vida do trabalhador. Bom, e a pandemia acentuou. Com esse ministro, o José Stalin citou o sinistro Paulo Guedes no primeiro bloco, e ontem o Fernando Chagas, nosso cientista político, né, citou ex-ministro em atividade, né, ex-ministro no cargo. Com esse Paulo Guedes, a gente já falou aqui 1 milhão de vezes, tem que trocar esse homem. Paulo Guedes não sabe absolutamente nada de finanças públicas, não entende absolutamente nada do que seja a economia para fazer
rodar a economia de um país, né? Um homem de mercado apenas, enfim, de investimentos, nada a ver com isso que vendeu, com a imagem que venderam dele. Já está provado que ele não sabe absolutamente nada daquilo para onde ele foi nomeado aí pelo presidente da República. Se o presidente Bolsonaro quiser salvar seu mandato, né? Eu acho que ele tinha que olhar para Paulo Guedes, abrir a porta da rua, desmembrar os ministérios novamente, né? Porque o Ministério da Economia é monstruoso, né, Stalin? Exato. E é impossível um sujeito querer ter esse poder todo na mão para, sinceramente, até hoje, são 2 anos quase de mandato, né, de governo, ou desgoverno, né? Você que sabe aí, né? E não se vê absolutamente nada da parte dele. Principalmente porque os 2 ministérios mais importantes e no qual se depende tudo, foram unificados. Quer dizer, então, a administração interna ficou complicada. Tão complicada que gerou esse problema. Hoje não se fiscaliza os direitos assegurados na CLT, em outras leis esparsas. Então, simplesmente anulou isso. Não há mais fiscalização, né? A Justiça do Trabalho hoje, atuando em função da lei criada pelo Michel Temer, o que acontece? Fazem interpretações literais e não sistemáticas, né? Então, viraram isso daqui de ponta cabeça. Hoje fala-se até em extinção da Justiça do Trabalho, porque perdeu a função, né? Enfim, nós temos um quadro escabroso, né, na solução das questões das relações trabalhistas. Então, é preciso fazer uma reforma da reforma para poder consertar isso. Porque, às vezes, as pessoas são bem intencionadas, mas não basta ter boa intenção, né? Porque o inferno, por exemplo, está cheio, né, de gente bem intencionada, né? E todo governante sempre pensa em ser democrático, em resolver tudo, mas nem sempre consegue. Então, é preciso a gente ter a noção do que está errado e modificar, e acertar, aprimorar, etc. e tal. Não pode ficar de uma forma estática, impor as coisas e deixar como estão. Olha, essa é a nossa realidade hoje. Os números do IBGE, né, dizem o seguinte: o desemprego subiu em 10 estados, né, chega a 18% no Nordeste brasileiro. Taxa é a maior entre as mulheres e as pessoas pretas e pardas, né? Pretos, pardos e mulheres, né? E uma diferença na taxa de desocupação entre homens e mulheres de 13%, né? Isso a gente já também debateu aqui em outras oportunidades, também é preciso a gente rediscutir esse tema, né? Eu queria então que o Gatto, né, como representante aqui, o sindicalista aqui de plantão hoje no ponto de vista, falasse alguma coisa mais dessa péssima notícia. Acho que desde o início, né, esse governo federal ele não tem um programa de governo, né? Ele está perdido lá dentro, parece uma marionete, é a grande realidade. Não tem programa de governo nenhum. O desemprego aumentando, para você ter ideia, né, o que mede aí, pelo menos na categoria, nossa categoria, aqui o Stanley trabalha Stalin trabalha no sindicato também aí dos comerciários, o INPC, né? Negociamos a convenção coletiva baseada no INPC, que a gente sabe que é um dado mentiroso do governo, né? Em maio estava 2,46, né? Isso para negociação com os trabalhadores da Uzi Minas. Fechamos o acordo agora em outubro, né? E a empresa querendo não cumprir a data base, querendo a partir de outubro. Fizemos uma briga para ver a demora que fomos fazer a nossa convenção coletiva esse ano, né? Insistimos e conseguimos aí, pelo menos, garantir aí o direito dos trabalhadores. Data base agora dos trabalhadores em novembro, 4,77. Né? Você vê, e não é a realidade, a gente sabe que está muito mais, que a perca que o trabalhador teve de compra foi altíssima. Alimento aí, carne... Tem outra porque a inflação dos alimentos, ela é uma inflação preocupante. Preocupante, né? A carne é uma carne de segunda... E dos aluguéis. Dos aluguéis. A carne de segunda, o trabalhador pagando 30 a 32 reais numa carne de segunda. Hoje, com 100 reais, o trabalhador não consegue comprar 3 quilos de carne para levar para sua família. O frango teve um aumento de 26%. Então, o trabalhador está perdendo o poder de compra e eu acredito
que vai piorar realmente depois de dezembro, quando cair a ficha desse pessoal que não vai ter mais o auxílio emergencial, né? Vai cair mais de descrédito ainda esse governo, né? Vai dar uma grana e os trabalhadores vão ter que começar a ir para a rua, porque não tem mais nada, perdemos tudo. A gente não tem mais direito a uma convenção coletiva. Se você não renovar, o sindicato não conseguir renovar, a empresa, ela cumpre se quiser, tanto cláusulas econômicas quanto cláusulas sociais, perdendo poder de compra, está perdendo tudo, né? Então as empresas estão se aproveitando, um presidente da República que fala que é difícil ser empresário no país. Ele não está preocupado com a classe trabalhadora. Quem sustenta esse país somos nós, são os trabalhadores. Os trabalhadores que trabalham ali. A partir do momento que os trabalhadores pararem as máquinas, esses empresários que bancam a candidatura desses políticos vão ter que se mexer, que vão apertar eles. Aperta, estou te bancando, você vai ter que resolver a situação, que é a grande realidade. A gente não consegue mais nada, o dólar chegando a quase R$6, né, Motor? Por aí. Por aí, quase R$6. Então... E o presidente da República, nosso presidente da República, né? Nosso não, né? De quem votou. Diz que até agora não cumprimentou o Joe Biden pela vitória contra o Donald Trump. Que só vai cumprimentar, ele disse uma ótima ontem, né? Vai cumprimentar e reconhecer a vitória do Biden quando os delegados, junto com o Trump, né? O Trump disse isso também ontem. Quando os delegados elegerem no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos o Joe Biden. Aí o Trump reconhecerá a derrota e provavelmente o Bolsonaro, que é o Trump Júnior, né? Vai reconhecer também a vitória do Joe Biden, como se o Brasil não dependesse dos Estados Unidos para nada. Olha aqui, ó, doutor Stalin, essa é para você aqui, o Carlos Eduardo Martiniano fala o seguinte, boa tarde, um abraço para você também, né? Dizendo que você orienta, e a Thelma também, o sindicalista a procurar o Ministério Público para resolver as questões controvertidas e tal nas relações de trabalho. Ele disse que seria muito bom se fosse assim, mas infelizmente o MP lava as mãos e pouco faz, pouco atua em relação aos trabalhadores. Manda um abraço, a gente, com muita satisfação, devolve também. A minha recomendação, é claro, não é o trabalhador ir direto no Ministério Público do Trabalho. Todo trabalhador tem o seu sindicato. Isso daí é competência do sindicato formalizar junto ao Ministério Público do Trabalho, em linguagem jurídica, os direitos que estão sendo violados para que sejam apurados e aplicadas as penalidades necessárias. Essa é a colocação. Agora, até em função do que o Gato mencionou há pouco, os comerciários, a database deles é 1º de outubro. Iniciou-se uma negociação. Espero que não seja igual a do ano passado, que nós levamos 1 ano para formalizar uma norma coletiva. Muito bem. A proposta atual coincide até com os índices que você mencionou, Gato. Para outubro, 4% de aumento. A contraproposta patronal, sabe de quanto foi? 0. Entendeu? É brincadeira. A gente fica observando, né? Estou lembrando aqui, inclusive, da situação que nós temos até hoje aí para se resolver, justamente que é nessa questão de recomposição de poder econômico, que é a questão da TR e do IPCA. Se nas convenções, esses índices que vocês estão falando aí das categorias, eles não estão querendo, o doutor Gilmar Mendes, o ministro, está com o processo até hoje para resolver da questão do índice a ser aplicado nos processos trabalhistas. Para você ver, Gato, nem na Justiça do Trabalho ali, que a gente tem que... O processo muitas vezes demora 10, 20 anos, porque também é uma morosidade que ninguém entende. Até hoje, né, com o processo eletrônico, os processos demoram e a recomposição, como, depois de 10, 20 anos, querer aplicar TR, que é quase nada, né? E o IPCA, que era um índice que já estava sendo aplicado, né, pacificamente até já nos tribunais superior do trabalho, aí o doutor, o ministro ilustre, doutor Gilmar Mendes, foi lá, né, deu uma decisão, parou tudo, né, fez uma bagunça também, falando português, claro, né, e aí estamos aguardando essa decisão. Ou seja, quando se fala em recomposição do poder econômico
tanto faz, né, nos sindicatos, nas correções, nós estamos sempre defasados. Não existe um índice, né, que o governo ou o sindicato, ou quem seja, que seja justo, que teria que ser justo para ser aplicado para poder recompor, né, essa perda econômica que nós estamos vivendo. E ela está assim, cada dia ela aumenta mais. Tanto faz o segmento, olha, o setor aí da alimentação. Porque todo dia que você vai no local, que é mais grave, né? Tem um reajuste. Você para no posto de gasolina, teve um reajuste. Pô. Você para alimentação, porque teve um reajuste. Agora, o teu salário, quando é para aplicar um reajuste, essa briga que nós estamos aqui, que o Gato está relatando, o doutor Stalin está relatando nas categorias. Eu estou aqui relembrando apenas um grande problema que nós temos nos processos trabalhistas, que é também de correção. E assim vamos levando essa situação aí dificílima para a vida do trabalhador. Um intervalo mais, já retomamos aqui a sequência do ponto de vista, em instantes. Muito bem, a gente falava sobre o 13º salário, né? Aqui o Claudinei Gato vai falar sobre a situação dos metalúrgicos em relação a esse tema, esse assunto, o Thelma vai avaliar também, mas antes de mais nada tem uma historinha interessante, né, sobre a criação do 13º salário no Brasil, né, Thelma? Que o nosso mestre aqui, José Stalin, vai nos iluminar com ela, né, professor? É uma história interessante, porque ninguém praticamente comenta, porque talvez não sabe, não teve conhecimento. A gratificação natalina nasceu aqui em Santos, particularmente no Porto de Santos, com a Companhia Docas. Havia um hábito lá atrás de todo ano, no final do ano, o presidente da companhia vinha a Santos, cumprimentava todos os trabalhadores, um a um, e dava um envelope. E dentro do envelope tinha um dinheiro equivalente a um salário. Então ele agradecia pelo trabalho prestado, etc. e tal, e dava um envelope de presente. Essa era a gratificação de Natal em razão do trabalho desenvolvido o ano inteiro. Muita gente dava, né, no final do ano, mas enfim, com as empresas, mas enfim, o que chamava a atenção é que a Companhia Docas sempre foi uma empresa muito bem organizada e tinha um volume grande de trabalhadores, assim, algo acima de 50 mil trabalhadores. Com certeza. Entendeu? Muito bem. E aí, lá pelos idos da década de 60, o Franco Montoro, deputado, criou uma lei para institucionalizar essa gratificação natalina que todo mundo conhece como o 13º salário. Então, essa é a história bem própria da nossa cidade e do Porto de Santos. Uma cidade de vanguarda, né? Sempre fomos vanguarda, né? Uma série de situações e mais uma que o Stalin coloca aí. Como são só notícias, e que infelizmente hoje a Codesp está aí, né, nas manchetes, né, com inúmeros ex-Codesp, né? Agora é Authority. Port Authority. Port Authority, mudou apenas a nomenclatura, mas, né, apenas piorou, né, piorou o serviço. Lotearam o Porto de Santos, assim, de qualquer jeito, né, sem uma organização racional da distribuição dos serviços, da exploração do serviço portuário, fizeram uma bagunça aqui e agora os problemas aí envolve também o Porto de Cubatão, né, porque aqui é porto organizado, lá Cubatão não é. Os direitos assegurados aqui não são assegurados lá, quer dizer, como se fosse um outro planeta, né? Entendeu? Confuso. Uma situação muito estranha que acontece aqui, mas é a dura realidade, né? Agora, a Baixada Santista, não é? Aí são dados do CAGED, não é mais do IBGE, né? O CAGED é o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados, né? Da Secretaria do Trabalho, antigo Ministério, né? Secretaria do Trabalho, que é englobada agora, foi englobada pelo Ministério da Economia. Me perdão, Boturão, você vê, o Ministério funciona com estatísticas, mas com a fiscalização, né? Nada. Interessante isso. Pois é. E aí, aqui na Baixada Santista, no mês de outubro, nós tivemos um saldo positivo, né? Mais pessoas foram contratadas, né? Foram empregadas, do que desempregadas, mandadas embora, ou com os contratos vencidos, enfim, né? Saldo de 1.278, né, contratações. É claro que é um número ainda muito baixo, né? Não sei se a gente pode lá comemorar muito, é melhor do que se fosse o contrário, né? Se fosse o negativo, né?
Mas também não se sabe exatamente, não sei exatamente que tipo de emprego, né, Thelma? Eu não consigo visualizar isso na prática. Eu não consigo. Eu Não, queria ver. É pequeno o número, né? Muito irrisório, né? No dia a dia, né? Você que caminha pelas ruas, que conversa com as pessoas, né? Não ouvi Como isso. advogado, eu estou todo dia na rua, eu vejo, trabalho, a gente só fala... E eu só vejo o desemprego, as pessoas reclamando que não tem trabalho. E aí eles vêm com números dizendo que aumenta, que como eu já disse aqui, eu não entendo as pesquisas ainda. Na realidade, teve a refinaria Presidente Bernardes, ela teve uma grande parada agora para manutenção, onde contrataram aí mais de 1.000 e poucos trabalhadores para essa manutenção grande, né? Essas empresas grandes, elas fazem uma parada de 20, 30 dias, né? Então, os sindicatos, tanto metalúrgico como até o próprio sindicato da construção civil, fizemos acordos com algumas empresas. Teve empresa que contratou 600 trabalhadores para manutenção, né? Então, esse é serviço rápido, né? E é um contrato à parte. Esses trabalhadores, a gente tem uma tabela salarial a seguir, salário, né? E como eles não têm direito a uma indenização, são serviços de 10, 15 dias, a gente coloca num acordo 300 horas de abono, né? Então, quando o trabalhador ele termina de executar aquela função, eles ganham aquelas 300 horas extra junto com a rescisão para compensar aí o aviso que eles não têm direito, né? Então, foi uma grande parada que teve dentro da refinaria Presidente Bernardes. Eu faço uma pergunta. A Uzi Minas ainda não exercitou nenhum contrato de trabalho intermitente, não? Tá fazendo, né? A Uzi Minas, ela inventa a todo momento, né? É uma empresa que dá problema para o sindicato o ano todo, né? A Uzi Minas, para quem viemos aqui, antes de maio aqui, falamos aí das 900 demissões que a empresa queria fazer, comentamos a briga jurídica que o sindicato teve, ainda está tendo com a empresa, e para nossa surpresa agora a empresa está fazendo contrato intermitentes e fazendo contrato por prazo determinado de 5 meses. Uma empresa que alegou aqui para toda a imprensa, para a mídia, que não ia ter produção até o final do ano. E a Uzi Minas, ela não pode fazer isso. Ela não pode. Estamos entrando com denúncia no Ministério Público e estamos cobrando uma reunião com a direção da empresa para resolver esse assunto, né? E um detalhe, está obrigando as empresas terceirizadas, a Ormec, que trabalha na área do porto, colocar câmera de vigilância dentro do porão do navio, para investigar se os trabalhadores estão trabalhando. Câmera de vigilância. Isso ela não pode fazer. Ela pode monitorar a área para a segurança, mas não monitorar o trabalhador trabalhando. Isso é contra a lei. Os operadores de ponte rolante, agora dentro da área do porto, da Uzi Minas, como entrou em porto, vão ter que operar a ponte, subir quase 300 degraus de escada e descer para trabalhar como controle, porque a Ormec agora em dezembro está demitindo todos os controladores. Dupla função. Dupla função. O cara vai ter que operar a ponte e fazer o controle do material. Isso é legal? Ah, legal. Também estamos fazendo denúncia. A gente não representa aqueles trabalhadores. É ilegal. Né? É ilegal. Vai você não aumentar pode o número fazer. de acidentes e É? tal. E Agora, uma outras empresa coisas, que já matou 57 trabalhadores. 57 trabalhadores já perderam a vida dentro daquela planta. Isso são os dados que eu tenho desde quando assumimos o sindicato. 57 trabalhadores em terceirizados, trabalhadores próprios, perderam a vida dentro da Uzi Minas desde a privatização. E mais, ainda tem o uso da Previdência Social, né, para os afastamentos, etc. E tal. Mas os índices de acidentes, enormes, no Porto né? também, É altíssimo. óbitos, né? Acho que um mês, os dois, eu lembro que eu li foi um óbito em agosto, um óbito em setembro, um óbito em outubro. Isso a gente está vendo em notícias, né? Em jornais. Olha, aconteceu, caiu na cabeça do trabalhador. Então, nós estamos realmente olhando aí muitos acidentes aí de trabalho. Infelizmente, aí 41 Falta de qualificação também, né? É. Falta de qualificação, porque às vezes muitos trabalhadores vão e não têm a qualificação necessária para poder exercer aquela função. Esse acidente que teve aí, né, em Avaré, né, próximo ali à cidade de Avaré, O ônibus. 41 trabalhadores mortos. perderam a vida. Nossa Senhora. Uma empresa têxtil. Tu viu a desculpa da empresa? Qual foi? Que o ônibus era contratado pelos trabalhadores. Irregular.
O motorista não tinha a CNH apropriada para dirigir. O ônibus entrava dentro da empresa e ela vem com essa desculpa. Clandestina, não tinha absolutamente... Então, mas o ônibus entrava dentro da empresa, doutora. E outro caso também curioso é que uma moça de 23 ou 24 anos que faleceu, né? E a família veio dizer que ela trabalhava na empresa há mais de 12 anos. Ou seja, trabalho infantil, né? Trabalho infantil. Mas, 24 anos, trabalhava com 12, então trabalhava lá com 12. Ele vive, olha, em São Paulo, os noticiários, em São Paulo, trabalho escravo sendo noticiado de bolivianos, de venezuelanos, acidente. Nós não temos nem o que ter dúvida. O trabalho escravo existe no Brasil. Infantil, pior ainda. Então, é inadmissível num país como o nosso, com a situação de trabalho tão precária, né? Os trabalhadores, acidentes em Porto, esse do ônibus que foi terrível, casos que são lamentáveis, mas o que eles fizeram? Absolutamente nada. E ainda retiraram os direitos dos trabalhadores, dizendo que eles têm muito, e que eles querem muita coisa, então eles não vão ter trabalho. Complicado. Esse é o retrocesso de 150 anos que eu sempre falo, né? E devemos render homenagem ao Michel Temer, ele que foi o causador disso, com essa reforma trabalhista aí. Ô Gato, como é que você avalia a possibilidade de um evento envolvendo sindicatos, trabalhadores e outros segmentos empresariais, né, mais organizações sociais e legislativos, executivos municipais, estaduais, visando a retomada da produção do aço, que pode ser usado no sistema habitacional? Sindicalistas da Baixada lançaram proposta da campanha salarial nacional de aposentados. A pandemia atrapalhou, mas vamos retomar em dezembro. Qual é a sua posição? Pergunta o ex-presidente do sindicato, Uriel Vilas Boas. Bom, em relação aí a gente tentar fazer uma campanha unificada aí, que seria para os trabalhadores ou para os aposentados, eu acho difícil o aposentado ele fazer greve hoje. Né? Não tem como, ele não tá ativo, não está nada. O que o aposentado tem que fazer, na realidade, é se juntar junto aos trabalhadores e ir para a rua. Fazer uma grande greve geral e a gente lutar, porque os aposentados também estão sendo prejudicados. Né? Hoje a pessoa se aposentou há 10, 15 anos atrás, ele se aposentou com 8 salário mínimo, hoje ele está ganhando 2. É a grande realidade. E a ideia do nosso excelentíssimo aí, ministro da Economia é congelar o salário dos aposentados. A gente tem não sei quantos milhões de aposentados no país, os aposentados têm que se movimentar junto com a classe trabalhadora e a gente realmente tentar paralisar esse país, para a gente tentar mudar essa situação, porque só assim o governo vai escutar os trabalhadores, tanto ativos quanto os aposentados. Em relação da retomada aí da Usiminas com aço, acho que não cabe ao sindicato fazer isso, esse é um problema da empresa. A Usiminas ela não está tendo prejuízo, ela está vendendo muito, está bombando na economia. A estratégia da empresa, na realidade, é manter essa usina aqui só laminando. Né? Ela poderia reativar, isso cabe a competência aos governos estaduais aqui, os prefeitos da região, forçar a direção da empresa a reabrir a usina aqui de Cubatão. Porque, infelizmente, todos os investimentos aqui da Usiminas vão para Ipatinga. De que maneira poderia ser feito isso? Como é que... Pressão política? É pressão política, né? Hoje, que nem já falei aqui no programa, a nota fiscal do material que sai aqui de Cubatão vem por Ipatinga, vem para o BH. Até imposto desse material que tem que ser recolhido aqui para a cidade de Cubatão, está sendo recolhido em Minas, né? É uma empresa imensa lá em Minas, né? O que diz o prefeito, o Ademário Cubatão, por exemplo? Não, o Ademário eu não... a parte interessada, né? Sim, mais recolhimentos de impostos para o município. Eu conversei com o secretário de Trabalho de Cubatão, aí, o Espírito Santo, sobre esse assunto para a gente tentar aí, uma conversa com o Ademário para resolver esse impasse da Usiminas, né? A Usiminas está tentando aplicar a mesma política em Ipatinga, né? Cada vez mais arrochar o salário do trabalhador. Um trabalhador metalúrgico dentro de uma empresa terceirizada ganha um salário de R$ 1.200. Profissional, mecânico. O cara é técnico.
Ah, mas tem... Aí o papo das terceirizadas, não, ali quis o emprego. Tem mais gente lá esperando. Claro que ele vai abraçar. Mas é o que a empresa faz, uma política totalmente aí para cada vez mais prejudicar aí e ter mais lucro, né? Um dado preocupante, né, que eu estava até debatendo hoje isso com alguns trabalhadores, a Uzi Minas colocou o administrativo todo em home office. Culpa da pandemia? Legal. Qual é a nossa preocupação? A empresa vai acabar mandando esses trabalhadores embora. Por quê? Vai ser fácil, se ele consegue administrar daqui, ela vai passar esse serviço administrativo daqui para Ipatinga. Isso não tenha dúvida. Isso é até uma coisa natural de acontecer, né? Porque... é legal, é home office, estou na minha casa. O trabalhador tem que se ligar, que vai acabar acontecendo isso. O administrativo aqui, trabalhando todo em home office. Hoje, se um telefone quebra dentro da Uzi Minas, você pega para ligar para um ramal, cai em Ipatinga. Para arrumar um telefone aqui. Para arrumar um telefone aqui. Quebrou um computador, tu vai ligar no ramal, cai em Minas. Então, cara, ela está centralizando. Então, é uma discussão com o trabalhador metalúrgico, principalmente trabalhadores, funcionários da Uzi Minas, do administrativo, tem que ficar esperto. Que a gente vai para cima da direção da empresa, não vamos aceitar esse home office do modo que a empresa está fazendo, que com certeza a empresa está com a intenção de mandar vocês embora e ser tudo administrado por BH. Nada contra os trabalhadores de Minas Gerais. Não é isso. Mas é o intuito que a empresa tem que fazer. E os governantes aqui da cidade têm que ficar espertos e começar a pressionar essa empresa. E o 13º salário, que era a nossa dúvida aqui? Bom, 13º salário está caindo hoje para a grande maioria dos trabalhadores a primeira parcela, né? Teve alguns trabalhadores que já ligaram para o sindicato, ainda não caiu. Lembrando que a empresa, dia 28, é até a meia-noite. A gente não pode cobrar nada das empresas se não passar do dia, né? Mesmo passando, a gente vai cobrar, mas a empresa ela tem a oportunidade de pagar o 10º. Parcelamento do 10º. Se eu estiver errado, depois em 2 parcelas, a partir de agora, até o dia 30, né? E a segunda parcela no dia 20 de dezembro. Caso a empresa não pague a primeira parcela no dia 30, ela pode pagar todo o 13º até 20 de dezembro. Bom, procede? Pelo menos o 13º vai cair, né? Infelizmente não é do jeito que a gente quer, os salários cada vez mais achatados, a situação cada vez mais difícil e a economia cada vez vai girar menos, né? Pelo menos é o que a gente percebe, né? É isso, então. Porque as pessoas têm dificuldade de comprar arroz e feijão, vai fazer o quê? Comprar a televisão, um ar-condicionado, vão trocar geladeira, é difícil, né? É bem complicado. Na questão do parcelamento do 13º, muitas vezes pode vir convenções e tal, mas é que se pague, né, tradicionalmente em 2 parcelas. Agora eles estão querendo não pagar até dia 20 de dezembro, pagando o 13º, acho que ainda está dentro aí das expectativas. Né? A grande dúvida surgiu com relação a aqueles contratos em que houve redução e nos contratos que houve suspensão. Qual seria o salário? Seria proporcional? Seria o salário? Então, o salário é devido, o salário nominal do empregado em dezembro. Então, muitos falam assim, não, então vai ter que ser o salário reduzido ou a média dos salários percebidos. O fim do mundo isso. Não, o 13º é o salário contratual, nominal. Esse é o que tem que ser pago em 2 parcelas ou em 1 parcela, mas integral. Exato. Essa é a regra. Agora, o governo parece que já definiu, não, tem que ser o salário integral, etc. e tal. Tudo bem, mas não sei por que surgiu tanta dúvida, que não havia. Na verdade, é só ver a lei e constatar que é isso que eu estou falando. Agora, só para completar, Gato, um detalhe que eu falei, aqui na nossa região tem uma empresa que na sua cadeia produtiva tem uma outra fábrica instalada dentro dela. E essa fábrica não tem nenhum trabalhador lá. Essa fábrica, dentro da outra fábrica, ela é fechada e monitorada de uma cidade, aí me parece que Mairiporã. Então eles monitoram essa fábrica toda. E quando dá algum problema lá, então vem a equipe técnica, que não é da empresa, é uma terceirizada que entra lá e vai consertar o problema. Imagine
coloque as barbas de molho em relação aos imigrantes. Com certeza. Vai nesse caminho. Coisa, depois, a terceirização, ela precarizou, né? Completamente. E definido também aí no Temer, né? A questão da terceirização, tinha só fins, meios, aí ele, então tudo bem, vamos terceirizar tudo. Agora né? vale para tudo. Funcionava perfeitamente antes, aí eles resolveram mudar e agora nós estamos vendo precarizar também esse setor aí, terceirizado. Muito bem. Doutora Thelma, mais uma vez, obrigado pela presença e semana que vem estaremos Eu aqui que agradeço. firmes e fortes. Eu que agradeço, apesar das notícias não muito Pois é, boas, infelizmente, né? somos realistas, o que podemos fazer? Né? Temos que falar o que está acontecendo no mundo do trabalho, Que não coisa. podemos fantasiar. Obrigado, Thelma. Obrigado, doutor Stalin. Até a agradeço. próxima sexta. Obrigado, Claudinei Gato. Obrigado, Espero que as Bruno. coisas melhorem, sem dúvida nenhuma, né? Você que nos acompanhou. Muito obrigado, como sempre, né? De segunda a sexta, 1h30 da tarde, o Ponto de Vista. Reprise às 8 da noite, sempre aqui na Santa Cecília TV. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, gente.